Olá, você que nos acompanha. Seja bem-vindo e bem-vinda ao Olhar Crítico, um programa de extensão e pesquisa sobre o jornalismo e cultura na vida social, feito pelo Centro de Crítica da Mídia e a pós-graduação em comunicação da PUC Minas. Eu sou Hércio Sena e estou acompanhado pelo professor e pesquisador José Milton Santos. Olá, Zé. Olá, Hércio. Olá, Nara. E minhas saudações aos nossos telespectadores. Estou acompanhado também pela professora e pesquisadora Nara Scabin. Olá, Nara. Olá, Hércio. Olá, Zé. E olá também a quem nos acompanha de casa. No programa de hoje, abordaremos a cobertura da mídia sobre os aspectos da vida e morte de Pepe Mujica e também sobre a visita do presidente Lula à China. Bem, Zé, vamos começar então com aquilo que a gente chamou de vida e morte, né? Alguns aspectos da vida do Pepe Mujica. Então vamos começar falando sobre a atuação do Mujica, né? No movimento guerrilheiro Tupamaros, né? Que foi um movimento de libertação nacional no Uruguai, né? E qual foi a cobertura da mídia sobre esta fase da vida do Mujica, Zé? Hércio, antes de mais nada, vamos rememorar que o José Mujica, Pepe é um pseudônimo de José em espanhol, né? O pai dele era um migrante basco, a mãe dele era uma migrante italiana. Era uma família que já tinha uma tradição de participação política. Eles começaram atividades agrárias e o pai dele faliu e faleceu quando o Pepe tinha 6 anos. Então ele começou a trabalhar muito cedo. Bom, você me perguntou sobre o movimento Tupamaro. O movimento Tupamaro, o Movimento de Libertação Nacional, foi criado no Uruguai em 1960, muito influenciado pela Revolução Cubana de 59. E era um movimento que já se propunha, né, através da luta armada, alcançar o socialismo. E principalmente muito influenciado por um tio, o Mujica se engajou nesse movimento e logo assumiu uma posição de destaque. Ele ficou preso durante 14 anos, 13 anos dentro de um poço, inclusive muitas vezes sem água, e proibido de ler, não tinha jornal, revista, não tinha nada. Ele, para conseguir manter, né, a sua mente funcionando, ele passou a rememorar os livros que ele tinha lido até então. E há um silenciamento, né? Você observou aí sobre essa fase da vida do Mujica, essa né? fase da vida do Mujica, que é a fase, né, que vai até a entrada do MLN, os Tupamaros, na frente ampla, a gente vai falar disso depois, mas de qualquer forma, essa fase foi ocultada pela grande mídia. Eu consegui detectar em alguns jornais uma notinha lá no final da matéria, mas sem nenhum destaque. Era muito mais um Pepe humanista, um Pepe ecológico, um Pepe com uma vida muito sóbria, mas não falaram da radicalidade da sua atuação política. Nara, exatamente o que projeta o Pepe no cenário político é exatamente esse momento, né, no movimento de libertação nacional no Uruguai. E de uma maneira recorrente, como a gente observa aqui, essas questões, né, que são mais dissidentes com a forma capitalista, com o próprio sistema, né, elas são
meio que negligenciadas na imprensa comercial, de modo também a trazer uma visão, digamos assim, um pouco mais adocicada ou até despolitizada, de uma certa forma, daquilo que promoveu a emergência daquele ser político. Como é que você vê isso? Eu concordo com a leitura que você e o Zé fazem, acho que é muito pertinente assim, essa representação do Mujica como uma figura. Claro que, né, o modo de vida também é político, evidentemente, mas a forma como a imprensa comercial enquadra é uma forma despolitizante. Né, enquadramento ali do Mujica numa chave muito assim de um estilo de vida resiliente, de um estilo de vida que, olha, é um estilo de vida alternativo, mas não alternativo, não se diz ao quê? Alternativa ao capitalismo, mas sem destruir o capitalismo. Que alternativa ao capitalismo é essa? Né? Então, é um discurso que me parece sobre o Mujica, que é muito assim adequado às demandas que a gente tem hoje na chave do liberalismo, do mundo neoliberal, olha, de que as empresas têm que ter um pouco mais de responsabilidade social, as empresas têm que ter um pouco mais de responsabilidade ecológica, tal da agenda ESG, né, que muito se fala, mas sem de fato levar essa crítica à raiz do problema que é o próprio capitalismo, né? Eu fiquei lembrando aqui, enquanto o Zé falava, a gente tem algumas representações que trazem essa radicalidade do Mujica, me parece mais fora da imprensa, no cinema, algumas obras cinematográficas, né? Tem um filme, o Zé falando, eu me lembrei, que se chama, se não me engano, 18 anos de solidão, que é um filme que foi lançado em, se não me engano, 2018 ou 2019, acho que 2018, e que mostra bem essa fase da prisão do Mujica junto com outros, né, guerrilheiros, outros integrantes da luta armada no Uruguai. É um filme belíssimo, mas ao mesmo tempo também teve uma repercussão assim na imprensa pequena, circulou, né, em poucos cinemas, mas é uma obra importante. Tem algumas coisas produzidas sobre ele, a gente vai comentar isso aqui também. Mas agora eu queria que a gente entrasse com uma pergunta da estudante de cinema do terceiro período, a Isadora Rezende. Vamos ver. Olá, eu sou a Isadora, eu sou aluna do curso de cinema, estou no terceiro período, e hoje eu vim fazer uma pergunta para o professor José Minto. Como a mudança do Mujica de uma perspectiva radical para uma mais moderada pode servir de inspiração para uma despolarização política global de sucesso? Isadora, a sua pergunta é pertinente, porque realmente houve uma mudança na postura política do Pepe Mujica. Entretanto, é preciso a gente compreender essa mudança não como mudança meramente pessoal. A gente tem que ver o contexto. Muita gente dá ênfase ao período da ditadura, mas o período que precedeu a ditadura foi de um intenso autoritarismo, que inclusive possibilitou o surgimento da ditadura militar. Então, naquele momento, a luta armada para reconstruir ou construir a democracia era fundamental. Depois que acaba a ditadura militar, evidentemente, as formas de ação política são diferentes. E é aí que o Mujica entra na política institucional. Não que ele tenha mudado, não que ele tenha deixado de acreditar no que ele acreditava, que era a luta política para a construção de uma sociedade socialista. Isso permeou a vida dele desde que ele entrou no movimento Tupamaro até a sua morte. E você citou aí no primeiro momento a questão da formação da Frente Ampla no Uruguai, né? Essa Frente Ampla no Uruguai, que inclusive foi vitoriosa nas últimas eleições, né? O que é essa Frente Ampla hoje, Zé? Bom, essa Frente Ampla continua com as mesmas características e praticamente as mesmas forças políticas que a constituíram em 1971. Foi quando também o movimento Tupamaro resolveu aderir, resolveu entrar nessa Frente Ampla. Foi o que possibilitou depois, com a liderança do Pepe Mujica, que ele fosse eleito presidente da República.
Uhum. E teve um mandato, né, que, como a gente comentou aqui, teve também muita luz, principalmente sobre os hábitos do Mujica, né? É interessante que fica um pouco encoberta todas essas decisões políticas, né, o avanço desses governos de corte mais democrático e até de esquerda na América Latina, na América do Sul, e a questão do Mujica é bastante emblemática, né, como se fosse algo diferente um pouco disso, né, por esses aspectos que o Zé tão bem ressaltou aqui. E, mais uma vez, mostra, né, como que esse esvaziamento, muitas vezes, dessas pessoas, dessas figuras e dessas propostas é também trazido como uma questão importante para os meios de comunicação, claro, não é, Nara? Claro, e é interessante quando o Zé fala, né, sobre há um apagamento dessa atuação do Pepe Mujica, inclusive em matérias assim de obituário, de rememoração da vida dele, em que seria plausível trazer esse passado, né, então essa atuação dele, né, na luta armada é apagada, mas também uma atuação política mais recente de defesa da integração latino-americana, de defesa dos ideais socialistas, de uma política mais socialista, que não ficou também no passado, né? Isso está, claro que remodulado, porque é outra conjuntura, como o Zé trouxe, mas isso continuou presente na atuação do Mujica e isso também acaba sendo apagado, né, na cobertura da imprensa brasileira comercial. Zé, e o que marcou a prática política, né? O que a gente poderia destacar essencialmente da prática política do Pepe Mujica sobre o governo dele e depois do governo dele? O governo dele coincidiu com a ascensão, que se chamavam de cor-de-rosa, mas era muito mais vermelha, de vários governos de esquerda na América Latina. Na Venezuela, quer dizer, Uruguai, não precisa dizer, no Brasil, na própria Argentina, né, Zé? Na própria Argentina. Então, é o seguinte, nós temos um aumento de 250%. Gente, é 250% no salário mínimo durante o governo do Mujica. Nós temos um aumento da pobreza e da miséria proporcionalmente maior que a do Brasil. Aumento da pobreza e da miséria? Não, a redução da pobreza e da miséria isso. Proporcionalmente maior do que a do Brasil. Uhum. Além disso, ele conseguiu aprovar, tinha maioria no Legislativo, a legalização do aborto até a 12ª semana de gestação, a aprovação do casamento igualitário entre pessoas do mesmo sexo, incluindo a adoção e a escolha de filhos e nome e sobrenome dos filhos, a regulamentação da produção, distribuição e venda da maconha, inclusive da maconha recreativa, não só para fins... que continua até hoje, não só para fins farmacêuticos, etc. Mas esse é um aspecto, inclusive, que eu vi alguns jornais ressaltarem, né? Esses aspectos, né? Que estão indo embora sem muita ênfase, sem um contexto assim, e às vezes sem muita ênfase na questão, principalmente, Zé, da distribuição de renda e da desigualdade. Sim, você tem toda razão. Na verdade, eu acompanhei aí a grande mídia comercial e a política social, a política inclusiva não foi ressaltada, foi ressaltada essa parte dos costumes. Exatamente, isso. E que são medidas mais liberalizantes, assim. Isso, que eventualmente você vê até nas democracias europeias, né? Claro, que são questões muito... E em vários estados estadunidenses também. Dentro do próprio Estados Unidos, né? Mesmo na
na Holanda, né? Então você tem toda essa... Portugal. Portugal. Então você tem essas questões, eu acho que elas são mais caras, né? À imprensa, né? A imprensa comercial, principalmente, né? Principalmente a Globo. Principalmente a Globo. Entretanto, a questão que eu acho que pega mais para eles, né, Nara? Eu não sei se você vê dessa forma também, é a questão na hora que discute a questão da distribuição de renda e a questão da desigualdade social. E da política econômica, né? Que incide exatamente na política econômica. Você podia comentar um pouco esse aspecto? Eu acho que esse é o ponto, talvez um dos pontos mais apagados assim da atuação do Mujica, e faz sentido se a gente considerar, assim, há uma coerência ideológica por parte da imprensa comercial, se a gente considerar que medidas como essa que o Zé citou do ponto de vista da política econômica, um aumento muito significativo do salário mínimo, por exemplo, são medidas que não cabem num contexto ideológico de defesa da austeridade fiscal, isso, exatamente, do corte de gastos públicos. É aí que pega, porque é aí que a imprensa comercial é mais ou menos uníssona na defesa dos interesses e da ideologia neoliberal, dos interesses do mercado financeiro, que com certeza não gosta de aumento significativo do salário mínimo, de redução da pobreza. A gente sabe que o capitalismo precisa de um grau importante de desemprego, né, para que ele possa também reprimir mais a força de trabalho. Então, eu acho que é aí que a coisa pega, e esse apagamento que eu acho que é muito estratégico, ideologicamente, na cobertura da imprensa comercial. Por exemplo, uma política de valorização do salário mínimo, que é uma forma de você trabalhar com essa inversão de prioridades e com essa distribuição de riqueza, é algo que eles ficam mais atentos, né? E trazem geralmente com um tom de uma política mais agravante, de uma política desestruturadora da sociedade, quando na realidade é o contrário, né? É exatamente esse tipo de política que é responsável pela diminuição da violência, né? Por uma certa estabilidade, pela melhoria da educação, pela melhoria do investimento das famílias. Eu tive lendo, Zé, inclusive, que no próprio Brasil, né, gente, sem desviar a discussão aqui, né, quando teve mais distribuição de renda, quando as populações mais baixas começaram a receber um pouco mais de recurso financeiro, esse investimento foi prioritariamente na educação. Então, quer dizer, as pessoas querem se educar também, elas querem se formar. Depende aí de um contexto de possibilidades para isso, né? E eu gostaria, retomando aqui a nossa conversa, que você comentasse um pouco, Zé, sobre o documentário 12 anos esta noite. Eu nem conheço esse documentário, não, mas me parece que é um documentário sobre a vida do Pepe Mujica, é isso mesmo? É o principal documentário. São vários filmes sobre o Mujica, mas esse é o principal. E no Brasil, ele tem 2 nomes. 12 anos esta noite e a noite de 12 anos. Mas ele não entrou no circuito comercial. Era desse que eu falava, e eu confundi o título, é esta obra. Eu não sei se estamos falando a mesma coisa, mas o que eu indico não era um documentário, é um filme, né? Um filme é uma obra ficcionalizada, mas né? eu falarei disso no final, não sei, mas vamos lá. Então, pode comentar aí o que você viu. Esse filme é interessantíssimo. No início do filme, aparece a mãe do Mujica indo lá na prisão para tentar conversar com ele. Então não é um documentário, é um filme. É um filme? É um filme, com não é documentário. Com uma precisão histórica, assim, né? Exatamente. Mas ele é um filme construído como uma obra ficcional, né? Exatamente. Baseado na vida do Mujica. Baseado na vida do Mujica. Inclusive, há cenas assim que não dá nem para gente continuar assistindo, como a vida dele dentro de um poço, 12 anos preso dentro de um poço. E ele manteve a sua lucidez através da sua memória. Aliás, é através da memória que a gente constrói identidades, né? Então, o filme é realmente interessante, porque mesmo nessas partes assim mais chocantes, o diretor,
Álvaro Brechner, consegue dar uma certa leveza, consegue fazer com que aquela leveza do próprio Mujica permeie o filme. E tentando aí caminhar para a ideia assim, de como que a mídia abordou, né? A Nara já até iniciou essa conversa aqui, falando como que os aspectos, né? Da morte do Mujica são explorados nas pautas liberais, né? Naquilo que, do diferente, mas sem discutir a hegemonia neoliberal, né? Sem discutir a desigualdade social. Como é que você analisa, então, de uma maneira geral, a cobertura da mídia sobre a morte e o velório do Mujica, tanto na mídia comercial quanto na imprensa alternativa? A cobertura foi grande, muito grande. Os principais veículos da mídia comercial, seja televisão, jornal, rádio, revista, deram grande destaque, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. A cobertura foi muito grande. Mas no Brasil, particularmente, como nós já dissemos, né, o Mujica é colocado como um político progressista, mais pela sua pauta de costume e não pela sua luta política, não pela sua luta pela integração latino-americana, não pela sua luta contra a ditadura no Uruguai, não pelas suas políticas sociais, mas pelas suas políticas de costume. Sim, e também nessa questão aí, nenhuma crítica à relação com os Estados Unidos, que ele também sempre defendeu uma política de integração latino-americana. Sim, né? sim. Foi um dos, juntamente com o Lula naquela década, né, de 2000, que realmente teve um papel importantíssimo, junto com o Hugo Chávez também, que é outro que a gente não pode esquecer. E nessa questão e a mídia alternativa, como é que ela tratou assim, a questão A mídia alternativa deu uma ampla cobertura. Inclusive, para mim, a melhor foi a da Ópera Mundi, né, que fez um histórico do Pepe Mujica, realmente, do meu ponto de vista, a mais realista. Uhum. Porque ressaltou a dimensão política, ressaltou a dimensão das ações, tanto quando ele estava na resistência, quanto das ações implementando políticas inclusivas durante seu período presidencial. Bom, então, fechando aí esse debate sobre, né, a morte do Pepe Mujica, a gente teve, então, uma tendência que já se observou no próprio estilo de vida dele, também acompanhando aquilo que foi a morte do Mujica, né? Esvaziando os aspectos mais incômodos e trazendo essas pautas aceitáveis, né, ao ideário aí da imprensa comercial. E algo que me incomoda muito nessa representação assim, hegemônica na imprensa comercial do Mujica, que é a forma como muitas vezes essa representação dele como uma figura austera, né, que quase que faz um voto de pobreza ali voluntariamente. Quase um santo. Quase um santo. Isso se presta também a um discurso anticorrupção, um discurso antipolítica. Sim. Né? Então, há um uso muitas vezes nefasto, assim, né, dessa representação. Nós falamos aqui inicialmente da vida e morte do Mujica, né, trazendo aspectos da vida dele. Agora a gente vai falar da segunda visita do presidente Lula à China, né? Segunda nesse mandato. E foi no mês de maio. Lula esteve em Pequim para a sua segunda visita à China, desde que ele assumiu como presidente, né? Então, além da visita ao Estado chinês, Xi Jinping, né, o presidente Xi Jinping, Lula participou como convidado de honra da cúpula China Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, a CELAC, né?
E Nara, você fez aí uma investigação sobre a repercussão do noticiário dessa visita do presidente Lula à China. Qual foi a importância e o significado dessa visita do Lula à China nesse momento? É uma visita que tem um significado importante, né? Nesse momento, por várias características. Isso, inclusive, foi ressaltado tem sido ressaltado por alguns analistas mais qualificados, sobretudo em alguns setores mais alternativos, independentes da mídia. Claro que há aí nessa visita, acho que duas dimensões principais dessa importância. Há uma dimensão econômica, a gente pode pensar essa importância numa chave econômica, porque, né, foram ali firmados acordos, né, há perspectiva de investimentos que não são pouco expressivos, né, investimentos chineses na economia brasileira, mas há também uma importância política, e essa talvez seja a principal dimensão em que esse evento é tão significativo, é tão simbólico, e por vários motivos, né, acho que a gente precisa considerar também o momento e o modo como esse evento acontece. Então, primeiro que ele acontece num cenário de guerra tarifária de Estados Unidos e China, de arrefecimento das relações entre Brasil e Estados Unidos, né? Então, parece uma sinalização de que o Brasil se aproximará mais da China nesse contexto. A diplomacia brasileira tem adotado uma postura ali oficialmente mais apaziguadora, né? Então, o ministro das Relações Exteriores, o Eduardo Saboia, poucos dias antes da visita, disse que não é isso, que o Brasil preza pela relação com os Estados Unidos, não faz da relação com a China algo que se contraponha, né? Enfim, ao seu interesse em manter ali ótimas relações com os Estados Unidos, mas a impressão que dá é que o Lula tomou para si esse papel de costurar uma relação com a China, de conduzir um pouco aí a política exterior, pelo menos em relação à China, né, e ao conflito aí China-Estados Unidos. Tem um outro elemento importante que acho que a gente precisa considerar, que né, a visita do Brasil, do Lula à China, aconteceu logo depois da visita do Lula à Rússia. Né, que teve também, embora não tenham sido firmados acordos ali, tem uma importância política muito grande, né? Porque o Lula participou pela primeira vez na história brasileira, esse é um fato inédito, né? Da comemoração dos 80 anos da vitória da União Soviética sobre os nazistas na Segunda Guerra Mundial. Né? É um fato inédito, é um fato muito significativo o Lula ter estado lá, porque isso sinaliza uma posição que politicamente não é pouco importante, que é de dizer assim, olha, esse mundo construído após a Segunda Guerra Mundial, sob a hegemonia dos Estados Unidos, que supostamente teriam vencido a Segunda Guerra Mundial, não é bem assim. Os Estados Unidos não venceram os nazistas, foram os soviéticos. Né? E esse mundo que foi construído sob a hegemonia dos Estados Unidos pode estar em ruína. Então, o fato de ele ter ido a Pequim logo depois desse acontecimento tão marcante, né, na Rússia, me parece que é uma sinalização política que está mandando um recado, uma mensagem para a comunidade internacional. Claro que a gente não pode desconsiderar que há algumas ambiguidades aí também nessa posição do governo brasileiro, né? Porque no mesmo momento em que o Lula estava na China, o Haddad estava nos Estados Unidos, né, negociando ali acordos com as Big Techs para trazer data centers para o Brasil, que além de, né, claro que é um tipo de relação ali que pode ser problemática, porque tem um impacto ambiental muito, né, problemático dos data centers. Ele teve também ali uma conversa, né, com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos. O Haddad chegou a afirmar nessa visita que, olha, que o Brasil estará com os Estados Unidos, independentemente de Biden ou Trump. Então, também tem ali uma tentativa de costurar uma relação com o Trump. Então, me parece que é uma sinalização importante, mas que tem os seus limites. Como diria um ditado popular, uma no cravo, outra na ferradura, né? Então, tem toda essa sinalização. E eu também vejo, Nara, essa questão da Rússia como também uma sinalização, acho que você colocou muito bem, mas também para esse avanço dessas políticas, desses governos de extrema-direita, neofascistas, né? Tentando também resgatar a memória do que foi a importância da derrota
do grande signo desses governos, né, que foi da Alemanha nazista, né, e meio que se pergunta também para essas sociedades, é isso que vocês querem que volta, né? Então eu acho que foi importante também a ida do Lula à Rússia nesse sentido, né? Embora o que mais se ouviu na mídia foi o contrário disso. Mas a gente vai, agora, eu queria que vocês vissem um pequeno vídeo produzido pelo aluno Bernardo Marujo, que é aluno do curso de cinema da PUC, mas ele produziu esse vídeo na UFOP. Vamos dar uma olhadinha. Eu sou o Bernardo, eu sou estudante de cinema do 3º período e hoje eu vim para Ouro Preto para entrevistar alunos da UFOP sobre a opinião deles sobre a situação da China. Meu nome é Arthur Lana, sou estudante de jornalismo do 2º período aqui na UFOP. E minha opinião na China é que o Partido Comunista Chinês, que se dedicou ao movimento esquerdista, o traiu, não só nas suas múltiplas infrações de direitos trabalhistas, mas também no genocídio dos uigures islamitas em Xinjiang. E eu não os apoio e acho que o Partido Chinês apenas se tornou mais um estado capitalista no mundo dominado pelos Estados Unidos. Oi, meu nome é Alicia, eu faço curso de Engenharia Mecânica na UFOP e estou cursando agora o meu 2º período. Minha principal opinião na China são as taxas que são feitas durante as compras, que realmente são umas taxas muito elevadas e isso incomoda bastante. Oi, eu sou o Alexander, eu curso Engenharia Mecânica, eu estou no 5º período e a minha opinião sobre a China, né, atualmente, é sobre a isenção do... Como é que é mesmo? Passaporte, eu acho, lá das América Latina para ir para a China, que é bem legal. Tem um turismo a mais, tendo mais lugar para ir, mais fácil agora, né? Que a China é mais reclusa sobre essas coisas assim. E vai ser uma dificuldade para os brasileiros que vão ter lá, por causa que a diferença das culturas lá. Mas acho que é um bom caminho que a gente está chegando. Então, Nara, o que a gente pode falar aí dessa breve produção do nosso aluno Bernardo? Bom, primeiro agradecer, né, o Bernardo pelo vídeo, que é breve, mas que, como a gente diz, tem de tudo um pouco ali, né? Várias posições sobre a China, mas eu acho que o que é interessante a gente observar nesse vídeo, como em outras produções midiáticas, né, outras falas aí sobre a China, é que ele opera talvez como uma espécie de sintoma sobre alguns temas muito cristalizados no imaginário que a gente tem no Brasil sobre a China, né? Tem ali a questão, e que também dialogam com alguns temas que têm estado em evidência na cobertura. A questão das taxações, né, de importações de produtos chineses, né? A questão de possíveis aproximações diplomáticas entre o Brasil, a América Latina e a China, e também a questão que talvez seja um dos temas mais centrais nesse imaginário sobre a China, que é a questão da posição do Partido Comunista Chinês, a discussão sobre violências de Estado ali conduzidas sob o Partido Comunista Chinês, né? A discussão sobre a China não é socialista ou é socialista, que dá um debate grande, inclusive entre os próprios marxistas. O Elias Jabbour, por exemplo, que é um pesquisador talvez o mais importante hoje no Brasil sobre China, considera que a China é uma forma de socialismo embrionário, né? Ele considera que ali há uma forma ou de não capitalismo. Ele considera que a gente não pode considerar a China capitalista, embora ela tenha propriedade privada dos meios de comunicação, a condução da economia não está nas mãos do capital privado, né? Mas muitos outros marxistas não concordam com essa leitura. Aliás, só um detalhe, né? São propriedades privadas, e, inclusive, não só dos meios de comunicação, mas dos meios de produção. Dos meios de produção em geral. Maneira geral. Eu falei meios de comunicação, quis dizer meios de produção. Né? Os meios de produção estão nas mãos do capital privado, mas aí a discussão que o Elias Jabbour faz é essa: olha, a condução da economia é feita pelo Partido Comunista, é feita pelo Estado, há uma planificação, há metas, né? Então, é como se o capital privado tivesse ali, mas não mandasse, não comandasse a economia. Mas a leitura de que a China, então, por isso, não é capitalista ou é um socialismo embrionário, não é partilhada por muitos outros debatedores marxistas, que vão dizer que não é socialista. Então, a gente vê que é uma questão complexa. Eu acho que o vídeo mostra é que a gente precisa estudar mais sobre a China no Brasil,
entender um pouco além dessas visões mais assim estereotipadas, né, vigentes, mais hegemônicas, que levam a uma compreensão muitas vezes simplificada, né, sobre a China. Nara, qual é a importância, né, de uma maneira assim mais sintética para o Brasil de um eventual reforço dessas relações comerciais com a China? Olha, o reforço, né, acho que a visita do Lula parece sinalizar, acho que é importante só recapitular desse ponto, um reposicionamento na política externa brasileira, considerando inclusive o encontro da cúpula dos BRICS em outubro de 2024, em Kazan. O Brasil teve uma postura ali muito mais assim vacilante em relação a essa aproximação com a China, né? Teve o veto à entrada da Venezuela nos BRICS, teve ali também o não apoio do Brasil à nova rota da seda. Então, assim, vários elementos que sinalizavam ali em outubro de 2024 que o Brasil tinha uma posição menos próxima da China e de um certo, né, entendimento do que seria uma política externa de esquerda, assim. Tá muito provavelmente, né, uma hipótese por conta da expectativa de que os democratas pudessem vencer nos Estados Unidos e de que o Brasil poderia manter relações fortes com os Estados Unidos, né? O cenário muda com a vitória do Trump, então acho que essa possível aproximação com a China passa pela aproximação em relação aos BRICS, né, com o fortalecimento das relações ali com os BRICS, né? E aí eu vou citar aqui, vou recorrer à leitura do Elias Jabbour, já falei dele aqui nesse programa, já falamos em outros, né? Ele, inclusive, trabalhou no Banco dos BRICS com a presidenta Dilma Rousseff, então é uma figura importante também nesse debate, não só sobre a China, mas também sobre os BRICS. E ele defende que poderá ser muito positivo para o Brasil, que o Brasil deve se aproximar, deve estreitar suas relações de colaboração econômica, né? De relações econômicas com a China e com os BRICS, né? Que isso pode trazer vantagens para o Brasil, investimentos, né, chineses na economia brasileira. E o Brasil não vinha dando sinais de que faria isso, ele estava dando sinais de que se aproximaria mais, inclusive, de outros fóruns, como o G20, né? Então, acho que a gente pode estar vendo aí uma pequena guinada, ainda é cedo, talvez, para a gente, né, cravar que isso vai acontecer, mas parece, e isso pode trazer vantagens econômicas para o Brasil. Mas, Nara, eu gostaria que você fizesse um comentário, né, para a gente fechar aqui esse momento ainda que a gente está falando da mídia brasileira, né? Como que a imprensa comercial brasileira cobriu a visita do presidente Lula à China? Que aspectos que você destacaria como os mais importantes dessa cobertura? Bom, a gente fez aí a pesquisa, né, como sempre. Eu acho que, em primeiro lugar, né, essa cobertura na imprensa comercial é uma cobertura, de modo geral, pobre, né, do ponto de vista de contexto e de análise de conjuntura. É uma cobertura que tem um foco muito maior no factual e em algumas polêmicas, né, ou alguns aspectos ali, até alguns factoides. Então, a Janja, por exemplo. A Janja com, né, Xi Jinping, a coisa do TikTok. Então, isso dominou, assim, o noticiário, em detrimento de outras questões mais importantes, né? E essa cobertura sugere, assim, um posicionamento, um discurso que me parece muito recorrente, que é o seguinte: é o posicionamento de que, por um lado, é necessário que o Brasil busque alternativas ao bilateralismo que os Estados Unidos têm tentado impor ao mundo, né, com a guerra tarifária do Trump, mas, ao mesmo tempo, essa cobertura aponta que a forma como o Lula está fazendo isso é ou insuficiente, né, ou enfim, falha, apresenta problemas, ou ela tem, de fato, um outro problema que é, olha, o Lula está se aproximando de, como a imprensa chama, ditadores. Então, é uma cobertura que aponta que é necessário fazer alguma coisa, não diz bem o quê, mas também questiona a forma como o Lula está fazendo. Vai dizer que o que ele está fazendo é insuficiente, é inócuo, ou então que, assim, não é exatamente inócuo, mas é muito problemático ele posar para fotos ao lado, né, do Putin, ao lado do presidente chinês. Então, ela é uma cobertura que, de alguma maneira, retoma o tema da democracia, entendida simplesmente na chave da democracia liberal burguesa, sem questionar também em que medida os Estados Unidos são, de fato, um país democrático, né? E nesse sentido, né, a gente tem aí, né, uma coisa que me incomodou muito até no Foro de Teresina, que é uma imprensa mais crítica dentro desse espectro liberal, né? Mas eles também fazem coro com essa grande mídia, quando eles criticam
a ida do Lula na Rússia, né? E eles deram um foco enorme também para essa questão da Janja. E eu não vi nem no Foro de Teresina, né? Eles discutiram assim, mas o que a Janja disse ao presidente chinês é correto? Qual é o conteúdo do que ela disse? Ela criticou a política dessas redes que favorece os discursos de ódio, a discriminação contra a mulher, né? Leva jovens, né, a uma situação degradante, em algumas situações até o suicídio. Isso não é uma questão correta? Corretíssima. Mas o mérito disso não foi debatido, o mérito disso não foi discutido. O que se discutiu foi a etiqueta. Isso. Uma mulher de um presidente não pode falar, não pode se dirigir a outro presidente. Eu acho que essa questão do protocolo, ela passou na frente, inclusive, da razão. Afinal, a Janja tinha ou não tinha razão no mérito das questões que ela discutiu? E o mais curioso é que o Lula reiterou essas críticas e absorveu a discussão que a Janja fez. Falou, olha, ela inclusive tem mais autoridade do que eu para fazer, porque eu não entendo disso tal qual ela entende, né? Então, eu acho que a cobertura se perdeu muito mais nesse factoide do que nos aspectos você tão bem elencou. Mas a aí grande processo. mídia foi obrigada a repercutir o pronunciamento do Lula defendendo a gente. Sim. Então, agora a gente vai para uma reportagem dos alunos do 3º período de jornalismo. Vamos lá? Você já se perguntou qual a visão das pessoas ao seu redor sobre a China? Hoje viemos aqui na Estação da Gameleira, na Via Expressa, para saber a opinião das pessoas sobre ela. É a Ivone. Pode falar. Eu acho que a China é bom para o Brasil, movimenta muito os comércios aqui no Brasil. Eu acho que se não fosse a China, o Brasil não tinha... Eu acho que é muito bom, assim, a China, o Brasil. Movimenta a economia, quase o mundo inteiro, né? A China, né? Meu nome, codinome é Anarquim. Eu, particularmente, sou super favorável em relação à questão da relação entre China e Brasil, principalmente pela retomada do BRICS e também pelo fato de termos uma ex-presidente, né, que sofreu um golpe e está na liderança do BRICS, né, na presidência do BRICS. Aí outra coisa, isso o próprio Nixon, em 1971, quando ele visitou a China, ele já tinha a prevenção de que a China, até 2027, seria uma das maiores potências do mundo, sendo que a perspectiva e o desespero hoje dos norte-americanos é outra coisa. Meu nome é Charles e sobre a China, acaba que a gente ouve muito falar sobre a parceria comercial com o Brasil, né? Realmente é um dos nossos maiores parceiros comerciais, porém tem um regime no mínimo questionável quanto à democracia, quanto a que existe liberdade. Então existe ali algo que, não sei se exatamente é uma experiência socialista, né? Mas é um capitalismo ali talvez com um controle estatal muito suspeito, principalmente no quesito a direitos humanos, a coisas desse tipo. Bom, palavra final, porque a gente tem que ir para a nossa dica cultural sobre esse vídeo, Nara. Interessantíssimo, né? Posições ali, nem todas convergentes, mas acho que trazem, assim, no limite, essa percepção de que a gente precisa pensar melhor, com mais cuidado e discutir mais a importância da China para o Brasil. Acho que essa talvez seja a síntese ali, né? Ótimo. Então, os outros aspectos a gente já tratou e agora nós vamos para um momento importante do nosso programa, que é a dica cultural. Oi, gente, e a dica cultural ajuda a gente a resolver o imbróglio aqui. A gente eventualmente errou o nome, errou o gênero, né? Chamamos o filme de documentário, enfim. Eu misturei o nome com outras obras. Ela misturou o nome, né? Aumentou-se aqui uns anos, né? Era 12, Nara parece que falou 18. 18, enfim. Gente, vocês nos perdoem, mas agora a gente vai
na medida que eu estou aqui colando, lendo os dados, eu não vou errar, né? A minha dica hoje é do filme A Noite de 12 Anos, Resolvido o Problema, de Álvaro Brechner. Na sinopse desse filme, né, o José Mujica, ele mostra aí aquilo que a gente falou aqui, né, a participação dele como militante dos Tupamaros, e eles são presos em ações distintas e ao longo dos anos, o trio busca meios de sobreviver, não só à tortura, mas também ao encarceramento, que fez com que eles ficassem completamente alheios à sociedade. Então, o filme chama-se A Noite de 12 Anos, é um filme de 2018, né, Uma Noite de 12 Anos, e ele está disponível, né, ele pode ser visto em várias plataformas de streaming, no serviço de busca. Quem quiser vai achar aí facilmente esse filme, tá bom? Continuando, então, a sua dica cultural, Nara. Trouxe um livro, né, Lugar Periférico, Ideias Modernas, do Fábio Mascaro Querido. Esse livro resulta da tese, né, de livre docência que esse autor defendeu na Unicamp em 2022. E ele é um livro importante para a gente entender um capítulo, né, significativo da construção da intelectualidade marxista brasileira. Ele fala especificamente sobre a formação, né, a atuação dos intelectuais ligados à USP, a Universidade de São Paulo. Tem vários deles ali famosos, representados nas figurinhas da capa, dá pra gente brincar de adivinhar quem é quem. E ele fala sobre a importância desses intelectuais na virada, né, entre os anos 60 e também até a década de 90, né, como esses intelectuais, a partir de uma vertente que ele denomina de marxismo acadêmico, ele trata de maneira crítica essa vertente, né, como esses intelectuais tiveram uma importância grande, assim, na construção do debate sobre a abertura democrática e da própria democracia brasileira nos anos seguintes. Então, acho que é um livro importante para quem quer entender mais a construção do nosso pensamento crítico. Zé, sua dica cultural? A minha dica é o livro O Cortiço, de Heloísa Azevedo. Esse livro se insere, né, no gênero realista, naturalista, que procurava refletir as contradições e a presença das classes populares. O livro é inspirado num cortiço chamado Cabeça de Porco, que era uma moradia coletiva, insalubre, e que marca o início das favelas no Rio de Janeiro. O livro é extremamente, como o próprio gênero já diz, realista. Ele reflete o cotidiano e mesmo as contradições, mesmo as relações de poder entre os subalternos. O livro realmente é daqueles que a gente começa a ler e não quer parar. Eu li esse livro na minha adolescência, um dos primeiros livros que eu devo ter lido, assim, por recomendação da escola. Não me lembro da professora, mas me lembro do livro. Acho que vou relê-lo. Bom, agradeço então a presença de vocês aqui. Nara, muito obrigado mais uma vez pelas contribuições, pelo seu trabalho, sua pesquisa, à disposição aqui do nosso programa e do nosso espectador. Eu que agradeço, Hércio, agradeço também ao Zé pela oportunidade, o privilégio de dividir aqui a bancada com vocês e agradeço também, claro, ao nosso público que nos acompanha sempre em casa. Zé, também te agradeço mais uma vez, obrigado pela sua investigação, pela sua presença aqui conosco, dividindo seu conhecimento aqui com essa bancada e com o nosso espectador. Obrigado, Hércio, obrigado, Nara, e principalmente os meus agradecimentos aos nossos telespectadores. E assim terminamos o nosso programa. E lembramos a você que ele também está disponível no YouTube e nas plataformas Spotify e Deezer. Nos acompanhe por lá também. Um grande abraço para você e até a próxima semana.